Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma semana com uma aula de gramática e desta vez nós vamos falar sobre concordância. Mas, professora Hilde, o que é uma concordância? Veja, é concordar o sujeito com o verbo, porque é o sujeito quem pratica a ação. Logo, eles são totalmente o quê? Interligados, correto? Então, o que eu vou falar para vocês? Nós vamos trabalhar sobre concordância. Eu vou passar a regra geral para vocês, que é justamente essa que eu acabei de falar. E vocês vão realizar, tá, as atividades propostas aonde? No caderno de atividades de língua portuguesa, que eu geralmente chamo de gramática, né? Abreviando, eu coloco CAG, CAG, certo? Então, peguem lá o caderno de atividades de vocês. Eu vou disponibilizar aqui a tela na tela, tá? Então, é a videoaula 3 sobre linguística, concordância verbal com os pronomes que e quem, tá certo? Então, vejamos. Nós vamos também, eu sempre passo meu recadinho sobre tudo isso vai passar, turma. Fiquem tranquilos. Logo, logo estaremos todos juntos e misturados, que é o que eu mais quero, né? Eu prefiro muito mais aquelas aulas, digamos assim, em que eu estou olhando vocês, que vocês estão participando, interagindo comigo. Isso é muito legal e eu tô sentindo muita falta, tá bom? Então, vejamos. Olha lá. Pronomes relativos. Muito bem. Nós vamos falar sobre os pronomes relativos, só que focado em quê? Na concordância. Então, vejamos. Concordância verbal, regra geral. Então, eu vou explicar para vocês. Concordância verbal, a regra geral é a seguinte: ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito, já que é o sujeito quem pratica a ação, né? Então, veja aqui um exemplo do Calvin. Ele diz assim: lá vem o Moi, o valentão da sala. Ele não é inteligente, mas tem a sabedoria das ruas. E o Moi passa por ele. Ou seja, vejam lá, ele sabe em que rua mora. Então veja que esse que, né, ele concorda com quem? Com rua que mora, né? Então, vamos dar sequência. E, gente, eu não foquei aqui, mas eu vou só voltar um pouquinho, só para que vocês vejam. Veja, eu estou trabalhando com as páginas 12, tá? E vou até a página 15 do caderno de atividades. Como eu falei para vocês, a abreviação está aqui. É pronome relativo? É, mas nós estamos falando de concordância, tá bom? A concordância dos pronomes relativos que e quem. Então, concordância verbal com os pronomes relativos que e quem. Quando o sujeito, tá? O sujeito, ele é um pronome relativo, o que? A concordância se faz obrigatoriamente com o antecedente, ou seja, a palavra que vem antes desse que. Palavra que está antes do pronome que. Fui eu que falei. Então veja que está no singular. Foi ele que falou. Veja que esse ele, tá? Olha lá, ele está antes. Então, o que ele diz ali? Que quando o sujeito é o pronome relativo que, a concordância se faz obrigatoriamente com o que vem antes. Neste caso, gente, o pronome ele, tá? Ele falou, é ele que falou. Agora, veja só quando eu coloco isso no plural. Fomos nós que falamos. Então, percebem que a concordância se faz com os pronomes, como se faz a concordância com os pronomes com o pronome relativo que? Nós vamos ver ainda o quem, tá certo? Então, quando o sujeito é o pronome relativo quem, a concordância se faz na terceira pessoa do singular. Não importa, tá? Se ele está, digamos assim, no plural, né? Ele vai ficar no singular. Então, veja lá um exemplo. Fui eu quem, veja que eu é singular, primeira pessoa do singular, fui eu quem resolveu o caso. Agora veja o segundo exemplo. Na verdade, são vocês, veja que são vocês, está no plural, quem decidirá a data. Então, a regra diz o seguinte, que esse quem, né, que é o pronome relativo, a concordância se faz sempre na terceira pessoa do singular, correto? Então, vocês percebem que ele está no singular.
Se invertermos a ordem, não haverá dúvida alguma. Observem com bastante atenção. Quem resolveu o caso fui eu. Quem decidirá a data são vocês. Percebem que se eu inverto, né? Se eu inverto a ordem da oração, fica mais fácil a compreensão, tá? Mas vocês podem encontrar das duas formas. Então, quando não houver o pronome que, o verbo deverá obrigatoriamente concordar com o núcleo do sujeito. Então, eu identifico o sujeito e concordo. Pronome que está antes da preposição de. Então, vejam lá. Um dos casais, esse, olha, quem já tinha mais de 20 anos? Um dos casais. Veja que casais concorda com o verbo tinha, tá certo? Um dos casais já tinha mais de 20 anos em comum. Olha um outro exemplo. Nenhum de nós pôde comparecer ao encontro. Alguém da equipe resolveu. Alguém da equipe resolveu. Veja que resolveu está concordando com o alguém. Qual de vocês chegou em primeiro? Qual de vocês chegou em primeiro? Quem dentre nós está disposto a sair? Então, vejam como esse pronome relativo ele concorda. Olha outro exemplo. Muitos de nós leram o livro. Neste caso, poderíamos usar muitos de nós lemos o livro. De que forma eu usaria a flexão desse jeito como está posto? Se eu quisesse, né, colocar, subentender a ideia de que eu também, né, leio o livro. Então, vejam lá, nós lemos, eu me incluo, tá certo? Na apostila não, no caderno de vocês, caderno de atividades na página 12, vocês vão encontrar essa tabela aqui, que é justamente tudo que eu havia explicado anteriormente. Então, a concordância verbal com os pronomes relativos que e quem. A regra geral de concordância verbal é aquela que diz, conforme a norma padrão, ou seja, conforme as normas da gramática da língua portuguesa, os verbos devem ser flexionados para concordar com o sujeito da oração. Essa é a regra geral. Sujeito que. Quando o sujeito da oração é o pronome relativo que, é natural que o verbo concorde com o antecedente retomado por esse pronome. Veja um exemplo. Foi aquele cachorro que salvou a criança. 2. Foram aqueles cachorros que salvaram a criança. Tá? Sujeito quem. Quando o sujeito da oração é o pronome quem, pode ocorrer de duas maneiras. Vamos ver no próximo slide. De que maneiras são essas? O verbo concorda com o antecedente do pronome. Fomos nós, veja que nós, quem vimos. Então, nós e vimos. Tá vendo que o sujeito concorda com o verbo. O verbo fica na terceira pessoa do singular quando? Olha lá. Fomos nós quem viu a cena. Tá certo? Então, das duas formas estão corretas. Na página seguinte, na página 13, há um texto que vocês vão ler. Eu não vou ler neste primeiro momento com vocês, a gente sempre está fazendo isso. Vocês vão ler e vão responder as questões referentes à concordância verbal. Então, acompanhem ali a explicação de cada exercício. Esse exercício, tá? Esse texto, desculpa, ele é um texto do livro A Menina que Roubava Livros, tá? Então, vocês vão ler, o livro é esse aqui, de Marcos Zusak. Vocês vão ler e vão responder as questões. Primeiro, nas últimas linhas do texto, lê-se: um dia todos irão conhecê-la, mas ter a sua história contada por ela é para poucos. Tem que valer a pena. O pronome destacado, veja, a, né, no primeiro conhecê-la, eu destaco a. E ela, tá? Tem como referente quem?
A morte narradora da vida da pequena Liesel Meminger, a menina protagonista do livro, o qual está há mais de um ano na lista dos mais vendidos do The New York Times, a menina Liesel, que narra sua história de superação no livro, ou a literatura capaz de salvar as pessoas por meio da imaginação. Então, vocês vão marcar a opção correta, lembrando que aí vocês percebem que eu posso escolher mais de uma, mas você vai escolher, né? Com certeza somente uma que atende aí a essa questão. Depois, com base na sinopse do livro, é possível inferir que a protagonista era judia, tinha um bom relacionamento com o pai adotivo, mas não com a mãe, tinha apenas amigos adultos e faleceu em 1943 e por isso a morte narra a história dela. Então isso aqui é interpretação textual, você vai responder conforme o que você leu e o que você entendeu, correto? Então, vamos para a próxima questão, que é a 3, tá? A 3 pede o seguinte: com base na sinopse do livro, é possível inferir que é a protagonista. Ah, não, desculpa, gente. Volto aí um pouquinho. Eu vou falar com vocês sobre ali a 3. Circule o antecedente dos termos destacados. Depois reescreva os períodos, substituindo esses termos por o qual, a qual, os quais ou as quais. Vejam só, você poderá circular somente o núcleo da expressão, tá bom? Então, olha lá. Foi o primeiro de vários livros que Liesel roubaria ao longo dos 4 anos seguintes. O que eu vou circular ali? O que se refere a vários livros, tá? Foi o primeiro de vários livros, os quais Liesel roubaria ao longo dos 4 anos seguintes. Então, essa é a resposta, tá? Então, vocês vão fazer a A, vão fazer a B, vão fazer a C, a D e a E, tá certo? Agora, nós vamos para a próxima questão, que é a 4. A 4 pede para que vocês completar o quê? Completem as orações com os verbos entre parênteses, fazendo a concordância adequada. Então, percebam lá que os verbos que estão entre parênteses é o verbo enterrar, né? Então, você vai concordar, tá? De forma adequada. Ah, professora, mas como assim? Veja, o rapaz é ele, né? Ele, o rapaz enterrou ou enterrara, tá? Seu irmão. Então, você vai colocar o rapaz que enterrou ou enterrara seu irmão, deixou cair o livro na neve. Então, você vai ler e vai conjugar o verbo de acordo com o que pede ali a oração, tá certo? A 2, a mesma coisa. A 3, de uma frase para outra, houve variação. Desculpa, eu vou colocar aqui. Então, de uma frase para outra, tá? Houve uma variação do verbo enterrar. Por que isso acontece? Aí você vai responder. Baseado em quê? Na conjugação verbal e na concordância do sujeito com o verbo. Vamos voltar aqui um pouquinho, que eu fui apressada. Então, agora, deixa eu ver, acho que eu pulei uma questão. Não, 4, 5, 6. 6. Assinale os títulos dos livros, filmes ou músicas que apresentam pronome relativo. Em seguida, reescreva-os substituindo o pronome que por o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, primeiramente, você vai marcar lá com X, tá? Todos os títulos de livros ou músicas que apresentam pronome relativo. Ponto. Depois, você vai reescrever cada frase substituindo o pronome que por o qual, a qual, os quais ou as quais, tá certo? Nas linhas abaixo. Então, vocês vejam que tem uma linha para cada
para cada oração, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vão deixar de reescrever. Professora, eu posso escrever somente o qual ou a qual, né, como resposta? Não, você vai reescrever toda a frase, tá certo? Na questão 7, diz o seguinte: explique a concordância dos verbos destacados nas frases a seguir. Então, letra A. Seremos nós quem fará o trabalho. Veja que o verbo fazer ele pode se manter nessa terceira pessoa, segundo a regra que nós estudamos de concordância, quando o sujeito for o pronome relativo quem. Então, você pode manter. Esta é a explicação. Porque, olha, explique a concordância, tá certo? Você vai explicar a concordância da letra B, depois vai explicar, né? Eu ia falar que vocês iam conjugar e depois explicar, não. Vocês só vão, né, explicar aí a concordância dos verbos destacados nas frases, tá? Então, turma, essa é a aula, tá? Que eu vou corrigir as atividades dessa aula na sexta-feira. Então, por favor, façam. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu gostaria que vocês participassem no fórum respondendo a seguinte questão. Anotem aí. No fórum, tá? Eu vou olhar cada participação no fórum. Para cada participação aí no fórum, vale a sua presença. Então, olhem lá. O que eu quero perguntar para vocês? O que é concordância verbal? Estamos falando de quais termos da oração? Termo, vejam bem, termo essenciais, termo integrantes ou termo acessórios? Esta é a pergunta, tá bom? Que eu vou olhar no fórum se vocês responderam ou não a essas questões, a essa questão, tá bom? Nós vamos debater lá. Conto com a participação de todos vocês. Lembrando que se vocês não estiverem participando lá, eu vou entender que vocês não fizeram essas atividades e não participaram, não assistiram essa aula, tá bom? Então fica aqui o meu grande abraço para vocês, o desejo de uma ótima semana e qualquer coisa, mandem recado ou me chamem ali pode ser no fórum ou também na produção acadêmica. Beijo, meus amores, fiquem com Deus.